Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus santos anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Acabamos de ler as Sagradas Escrituras no livro do evangelista São Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 27, quando o Senhor Jesus nos transmite a ideia, o espírito de que cada cristão tem uma responsabilidade, que cada discípulo de Jesus devem tomar a sua cruz e renunciar tudo aquilo que for impedimento, empecilho, e então segui-lo. Nós temos ouvido sempre, aprendido aqui, através dos ensinamentos, que esse é um assunto tão importante, renunciar o mundo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, como ele mesmo disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor a mim, achá-la-á. O Senhor Jesus, por 3 vezes ele repetiu isto, essa expressão: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E isto, sem dúvida alguma, é de extrema importância. Quando uma pessoa enfatiza a mesma coisa 2, 3, 4, 5 vezes, não é na intenção de ser repetitivo, cansativo, mas é na esperança de que aquele que está ouvindo vai entender, aquele que está escutando vai compreender a importância. Enfatizamos, damos destaque para aquelas coisas que são de extrema importância e que não gostaríamos que caíssem em esquecimento. Por isso o Senhor Jesus, ele insistiu nisto, ele enfatizou isto, para que nós homens não esquecêssemos do valor, da importância, da grandiosidade dessa advertência, porque isso é uma advertência. Jesus disse que se você cuidar demais da sua vida e não quiser abrir mão de muitos prazeres, de muitos anseios, desejos naturais, que nada somarão para a salvação da sua alma, para a edificação deste homem, deste ser interior, desse ser de dentro, que é o que inclina para as coisas espirituais. Jesus, ele não queria que nós passássemos por cima como nécios, como tolos diante dessa advertência. Por isso que ele repetiu, e eu estou repetindo: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Este salvar a vida que Jesus disse, compreende-se não entregá-la a Cristo, não deixar Cristo conduzi-la, dirigi-la, porque o maior propósito de Deus é dirigir as nossas vidas. A Bíblia diz que os cristãos, os salvos, aqueles que são filhos de Deus, Paulo escreveu isso. Ele diz que são guiados pelo Espírito de Deus. Portanto, todos quantos são filhos,
Não é só dizer, eu sou um filho de Deus, eu sou um salvo, eu sou um cristão. Não, o que provará isso é que você será guiado pelo Espírito de Deus. Paulo diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos das trevas, da desobediência, do pecado, que se rebeliam contra a vontade, o querer de Deus, são guiados unicamente pelas obras da carne. Então isso é muito claro. Filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus enfatizou isso. Falou, se você tem muito cuidado, capricho, amor com a sua própria vida, se você quer adubá-la, mantê-la sempre em dissoluções, em demasias nesse mundo tão perverso, pernicioso, que momentaneamente te engana, te leva a pensar que você é um homem, uma mulher, um jovem, uma moça feliz, que isto é que é vida. Muitos chegam a dizer, porque estão salvando-se dos prazeres, nos deleites. Jesus disse, aquele que quiser salvar a sua vida, ou viver em deleites, em prazeres aqui nessa terra, este perderá a sua vida. Por que perderá a sua vida? Porque vida é o que está aí de dentro, é o que está no coração, é a alma, é essa essência que veio de Deus. Isso não satisfaz com as coisas terrenais, as coisas passageiras aqui dessa vida. Por isso que esse salvar a vida, que Jesus diz que leva o homem à perdição, é não entregá-la a Cristo, é não ser dirigido por Ele. Salvar a sua própria vida significa não entrar pela porta, pelo caminho estreito e apertado, como Jesus disse em Mateus 7,14, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Ele deixou isso bem claro nas suas sagradas escrituras, nos seus preciosos ensinamentos. Então, salvar a sua própria vida é não entrar pelo caminho estreito, apertado, não trilhar no alto e santo caminho que o profeta Isaías fez menção dele no capítulo 35, dizendo que há um alto santo caminho e o imundo não passará por ele. Isto é, não entregar a sua vida a Cristo, não trilhar o caminho estreito, não caminhar por esse caminho alto, sublime, como é nobre o caminho de Deus. Aquilo que muitos têm por pequeno, por desprezível, aquilo que muitos nem mesmo dão tanto ênfase, julgam ser apenas uma vida de fanatismo e religião. A Bíblia diz que é um caminho alto. Paulo disse, no último versículo de 1 aos Coríntios, capítulo 12, que é um caminho mais excelente. Há caminho mais excelente do que o caminho de Deus feito para nós salvarmos a nossa vida. Você não está salvando a sua vida sendo um religioso apenas. Você não está salvando a sua vida cuidando apenas desse corpo exterior aí que murcha como uma flor, que passa como o dia também passa. Jesus nos ensinou isto, que nós deveríamos entrar pela porta estreita, trilharmos pelo caminho alto, conhecermos, como disse Paulo, esse caminho mais excelente. Por isso ele disse, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Cuida tanto, investe tanto em si mesmo. E são viagens e investimentos, coisas naturais que muitas delas nem são pecados, mas se tornam tropeço quando por elas ou por causa delas você minimiza a vontade de Deus, diminui Deus e sua palavra. A Bíblia é muito clara que este salvar a vida é não entrar nesse caminho. Significa você não querer, não desejar, você não abandonar os prazeres efêmeros, carnais. Essa vida carnal é necessário perdê-la, sacrificá-la. Sabe essa vida que o jovem a valoriza tanto e pensa que ele não será feliz se ele não tomar alguns drinks? Ele pensa que não será feliz
se não tiver algumas namoradas e seguir a sua vida no mundo das orgias, da promiscuidade, da prostituição. Ela pensa que não será feliz se ela não seguir a sua vida nesse mundo promíscuo, nesse mundo totalmente dopado, mundo neurótico. Eles pensam que não há felicidade sem bebida, sem drogas, sem orgias, sem viver uma vida corruptamente, devassamente, como um dia pensou o filho pródigo. Do capítulo 15 de São Lucas, verso 11 em diante. Achou careta a vida na casa do pai, achou sem graça, achou que precisava de um pouco mais de adrenalina, de emoção. E a Bíblia diz que pediu a parte da fazenda que lhe pertencia, a parte da sua herança. Antes do pai enterrar, ele já quis a sua herança. Me dá a minha parte que eu estou indo embora. E ele foi mesmo. Foi em busca de felicidade, foi em busca de prazer, foi em busca de vida. E quando ele estava sentado nas mesas dos bares, rodeado de amigos, todos sorrindo, tirando cisco nos seus ombros, e ele dizia: desce mais uma porção, mais um drink, mais uma mulher. E ele curtindo ali a sua vida, aplaudido, se tornou príncipe dentro dos bares, príncipe nas boates, príncipe na vida noturna. E ali curtindo, ele lembrava da casinha do pai lá na fazenda, a vida simples e modesta que eles viviam, e ele dizia: isto é que é vida, sem saber ele que aquilo era a sua morte, sua ruína, seu empobrecimento. Ele dizia: olha quantos amigos hoje eu tenho, lá eu não tinha um terço desses amigos, sem saber ele que amigos de bebida, amigos de prostituição, amigos de boate, nem sempre são amigos. Às vezes serão aqueles que te destruirão. Caias tu em uma pobreza, em uma profunda necessidade, e veja quantos deles irão lá te tirar do chiqueiro. Porque quando o pródigo desceu ao chiqueiro, nenhum deles foram lá lhe oferecer um prato de comida. Queriam sua amizade quando tinha dinheiro para pagar algumas porções para eles. Queria sua amizade quando tinha uma linda carruagem para andar ao lado dele, conquistando as meninas da cidade. Queria sua amizade quando tinha as melhores roupas, os melhores carros, quando estava ali podendo desfrutar dos prazeres da vida, pensando assim: isto é que é vida, sem saber ele que ele estava perdendo a sua vida. Jesus disse isso, que estes que saem a viver essa vida como o pródigo foi viver, estão perdendo a sua vida. Estes que não crucificam, não renunciam ao mundo, seus prazeres, não crucificam as obras da carne, não sacrifica o carnal em detrimento ao espiritual, o passageiro em detrimento àquele que é eternal. Aquele que não faz isto, a Escritura diz que ele perde a sua vida. A Bíblia disse, em outras palavras, trocando aqui em miúdos para você compreender, até mesmo para uma criança entender, esta vida carnal é necessário você crucificá-la. Gálatas 2:27, Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que vivo na carne hoje, vivo-a na fé do Filho de Deus. É necessário crucificar as drogas, é necessário crucificar o álcool, é necessário crucificar a prostituição, é necessário crucificar o natural, o carnal, aquele que te distancia de Deus, o que te endurece, o que te deixa cada dia mais imundo perante o Altíssimo, o que te desqualifica para trilhar o caminho sublime, excelente que Paulo disse, caminho alto que Isaías disse que, se formos imundo, não daremos conta de trilhar esse caminho. É necessário crucificar como Paulo crucificou, como Pedro crucificou, como Madalena crucificou sua vida carnal, como a samaritana crucificou a sua vida, renunciou tudo que um dia foi para seguir o Mestre, como Zaqueu crucificou tudo que ele era, tudo
tudo que um dia ele foi, para seguir o Mestre. Quantos renunciaram, crucificaram e não mais saiu aos pés de Jesus? Preservar essa vida carnal resume-se em morte espiritual. Se lembra do jovem rico? Quando Jesus disse: vai, crucifica essa vida carnal, vai, abre mão de tudo que você foi e é, toma a tua cruz, teu compromisso, e vem e segue-me e terás um tesouro no reino dos céus. Aquele jovem, ele quis salvar os seus negócios, salvar a sua reputação, salvar os seus momentos de prazeres. Ele quis salvar a sua vida rodeada, repleta de amigos. Ele quis salvar o seu relacionamento social com a religião, bem quisto, bem visto por todos. Estava na graça, na língua do povão, e andar com Jesus seria sinônimo de perseguição, renúncia, abrir mão. E ele tentou preservar sua vida, seu prestígio, seus prazeres, seus amigos, sua religião. Ele tentou preservar, salvar a sua vida, e por tentar salvar a sua vida, morreu espiritualmente. Leia Lucas capítulo 16. Aquele homem que desceu ao Hades, o mesmo, prosperou, cresceu, salvou a sua colheita, ampliou os seus celeiros, salvou os seus negócios, prosperou materialmente, chegou muito longe, depois que rejeitou a pessoa do Senhor Jesus. Só que ele perdeu a sua alma, e depois que perder a alma, dinheiro você perde e pode recuperar. Amigos você perde e Deus pode te dar outros. Há muitas coisas aqui que perdemos e há possibilidade de recuperá-la, mas a salvação não. Não perca a salvação, meu amigo. Se você perder a oportunidade hoje, não vai ter missa de sétimo dia, purgatório, não vai ter nada, absolutamente nada, para te colocar, te inserir no reino dos céus. Não perca a tua chance. Como aquele jovem rico perdeu a sua chance, e aquilo resultou em morte espiritual. Entregar-se a Cristo parcialmente, superficialmente, também é morte espiritual. É tão destrutivo, catastrófico, como não se entregar. Não é à toa que a Bíblia diz em Apocalipse 3: oxalá foras frio ou quente, porque és morno, parcial, porque estás em cima do muro, porque és fronteiriço, porque não quer renunciar, não quer tomar a tua cruz, não quer me seguir, não quer compromisso mais sério, então vomitar-te-ei da minha boca. Aquele jovem até tinha uma boa religião e guardava os mandamentos, mas era parcial, não quis tomar a cruz. Até era um bom moço, porém quis salvar seu nome, sua reputação, seu prestígio. Ele não quis se associar profundamente com Jesus e os seus discípulos, porque temia o que a sociedade alta, nobre, a qual ele vivia entre eles, iria pensar. Quantos têm vontade de ir à igreja? Quantos têm vontade de pedir o batismo? Quantos amam a palavra, gostariam de servir a Cristo? Mas não vem, é parcial. É jovem rico, é Nicodemos. Está preocupado com o que alguém vai falar a respeito quando descobrir que ele está frequentando a igreja. Saia desse muro, não seja fronteiriço, não seja morno, porque senão a Bíblia diz que Deus irá te vomitar da boca dele. Você não pode ficar em cima do muro, tampouco neutro. Quem quiser salvar sua reputação, sua vida, quem quiser preservar uma vida de apenas prazeres materiais, humanos, carnais aqui, a Bíblia disse: perdê-la-á. Como assim? Salvar? Quem achar aqui nesse mundo prazer e satisfação, felicidade a ponto de não ter dependência, necessidade de Deus, está completamente perdido. O álcool não pode ser a tua fonte de prazer e satisfação, nem mesmo a religião pode ser o ápice dos teus prazeres. Você não pode encontrar aqui
nesse mundo passageiro, onde tudo foi criado, tudo teve um início e terá um fim, onde tudo é instável. Você não pode encontrar aqui nesse mundo prazer e satisfação e felicidade a ponto de preencher-se tanto, de se encher tanto, de te satisfazer tanto, que você não sente necessidade de Deus, necessidade de aceitar a Cristo, necessidade de conhecê-lo, de deixá-lo guiar a sua vida e ser sinônimo de perder a eternidade. Mas Jesus disse: quem abrir mão, renunciar, crucificar, quem aqui não se conformar, não se acomodar com este mundo de pecado, estes insatisfeitos com tudo que o mundo pode oferecer, ainda que haja algumas coisas que te dê momentaneamente a sensação de que é bom, mas Jesus disse, a Bíblia diz, que quem não se conforma com esse mundo como sendo Deus, com as obras desse mundo sendo o ápice da felicidade, com que os homens podem organizar e promover como sendo tudo absoluto, a fonte. A Escritura diz que aqueles que estão insatisfeitos e inconformados com esse mundo e esperando em Deus, estes salvarão a sua própria vida. Não satisfeito com a religião, como ela tem agido feio, como ela tem perdido crédito, não satisfeitos com credos e dogmas, não satisfeito com as coisas banais construídas pelas mãos dos homens. Tudo que o homem constrói, uma hora estraga, uma hora perece. Eu estou falando de entregar a vida para Deus e encontrar plena satisfação em Deus. Quem aqui não se conformar, acomodar com esse mundo de pecado, com certeza estes, no mais alto bom sentido da palavra, insatisfeitos com esse mundo, mas satisfeitos com Jesus, insatisfeitos com esse mundo, insatisfeitos com a religião, até mesmo com a igreja, com os homens que são falíveis, mas satisfeitos com o Evangelho, que é poder para libertar, para salvar, como disse Paulo. Essa palavra, que é loucura para os que se perdem, é poder de Deus para os que salvam. Quem encontrar em Deus sua fonte plena de alegria e satisfação, sua motivação para viver, quem encontrar em Deus motivos para renunciar ao mundo e tomar a sua cruz e seguir o Mestre, segui-lo não de longe, de perto, ouvindo seus conselhos e obedecendo a sua palavra, a Bíblia diz: esses se salvarão. Romanos 12, a Bíblia disse: não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que conheçais qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. A Bíblia diz que os salvos, os que conhecem a Cristo, sua palavra, o que Ele tem para nós, a Bíblia diz que eles não se conformam com este mundo. Como conformar com um mundo corrupto como este? Como conformar com o mundo caindo aos pedaços? Política, religião, moral, tudo que você puder pensar. A traça e a ferrugem já está ali, já está em ruínas para desabar. E os homens tentam reformar, e escoram daqui e acolá para não desabar, mas já está tudo comprometido. Não tem como se conformar. E assim buscamos em Deus a satisfação, a felicidade, o motivo de viver. Buscamos em Deus aquilo que nos completa. Renuncie, meu amigo. Tome sua cruz, venha seguir a Cristo. Faça como Abraão, renuncie Ur dos Caldeus e venha caminhar com Deus. Não faça como a mulher de Ló, Gênesis capítulo 19. Olhou para trás, porque seu coração estava no mundo. Não renunciou, Sodoma, por isso virou uma estátua de sal. Não renunciou à vaidade, por isso se tornou uma estátua de sal. Não renunciou o que deles ficavam para trás, olhou para trás. Não olhe para o mundo, não olhe para trás. Tome sua cruz, venha olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Lucas, capítulo 17, 32.
A Bíblia diz que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a Bíblia diz: não faça como a mulher de Ló. O que ela fez? Não abriu mão, não renunciou, por isso olhou para trás. Olhe para a frente, abra mão, solte. Não faça como aquele jovem recentemente em uma enchente em São Bernardo do Campo. Aquele jovem no meio daquela enchente, atravessando aquela tempestade com a sua bicicletinha. De repente ela começou a arrastar o jovem com a bicicleta, mas a bicicleta valia tanto para aquele jovem, mas tanto para ele, que ele não soltava a bicicleta. Os moradores dos prédios, das lojas, gritavam em alta voz: solte a bicicleta, solte a bicicleta. Mas a água levando ele e a bicicleta, ele não soltava a bicicleta. Se ele soltasse a bicicleta, ele poderia segurar no poste, ele poderia se segurar em algum lugar, mas ele não quis soltar a bicicleta. E por não soltar a bicicleta, a água levou ele, levou a bicicleta, e ele morreu, pereceu no meio daquelas enchentes, porque não soltou a bicicleta. A bicicleta acabou valendo mais do que a própria vida dele. Assim está o mundo, não quer soltar suas bicicletas, não quer soltar o que os prende no mundo, não quer soltar os seus prazeres, não quer soltar os seus vícios, soltar a sua religião mimada de berço para ter um encontro com a palavra, arrepender dos pecados, compromisso com Deus, batismo em nome de Jesus Cristo, vida santificada, vem viver de perto a palavra. Por não soltar a bicicleta, o jovem pereceu. Por olhar para trás, a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Quantos e quantos hoje mesmo estão perecendo porque não solta sua bicicleta? E Jesus disse: aquele que tentar salvar a sua bicicleta vai perder a sua vida. Aquele que tentar salvar os seus pertences de Sodoma, seus prazeres e gostos, perderá a sua própria vida como a mulher de Ló. Mas aquele que não olhar para trás como Ló não olhou, aquele que não olhar para trás como Pedro não mais olhou, Madalena não mais olhou, a mulher samaritana e Zaqueu não mais olharam, aqueles que seguirem e não olhar para trás, aquele que perder sua vida por amor a mim, disse Jesus, salvá-la-á. Ame a Jesus mais do que a sua própria vida. Você ama a sua vida? A vida que Deus te deu? Você ama os teus bens? Você ama a tua família? O que é que você ama nesse mundo? Caro ouvinte, ame a Jesus mais do que tudo que Jesus te deu aqui nessa terra. Ame a Deus mesmo mais do que a tua própria vida. Não ame a tua vida a ponto de não entregá-la a Cristo para ser crucificada, para abrir mão dos seus deleites e prazeres. Não ame a tua vida a ponto de não deixá-la ser dirigida pelo Pai às coisas espirituais, à vontade do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, reflita nessas palavras e não fique adiando a tua decisão. Aceite a Cristo o quanto antes, porque quem te garante que amanhã você terá a mesma oportunidade? Amém, Senhor Jesus.